Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Neste vídeo vamos estudar a força de atrito, um dos temas mais importantes dentro da dinâmica e bastante presente nas questões do Enem. A força de atrito surge quando duas superfícies entram em contato e existe tendência de movimento entre elas. Essa força atua sempre no sentido contrário ao movimento ou à tentativa de movimento, funcionando como uma força que se opõe ao deslizamento entre os corpos. A força de atrito é resultado das irregularidades microscópicas existentes nas superfícies em contato. Mesmo quando uma superfície parece lisa, ela apresenta pequenas rugosidades que acabam se encaixando quando entram em contato com outra superfície. Esse contato entre as irregularidades gera resistência ao movimento, originando o atrito. Existem dois tipos principais de força de atrito estudados na física: o atrito estático e o atrito cinético, também chamado de atrito dinâmico. O atrito estático ocorre quando um objeto está em repouso, mas existe uma força tentando colocá-lo em movimento. Nesse caso, a força de atrito atua impedindo que o objeto comece a se mover. Uma característica importante do atrito estático é que ele se ajusta ao valor da força aplicada até atingir um valor máximo. Se a força aplicada ultrapassar esse limite, o objeto entra em movimento. O valor máximo do atrito estático depende da força normal entre as superfícies e do coeficiente de atrito estático. Essa relação pode ser expressa pela seguinte equação: F_atrito_estático_ máximo igual _n. Nessa expressão, _e representa o coeficiente de atrito estático e n representa a força normal entre as superfícies. Já o atrito cinético ocorre quando o objeto já está em movimento sobre uma superfície. Nesse caso, a força de atrito continua se opondo ao movimento, mas seu valor geralmente é menor do que o atrito estático máximo. A intensidade do atrito cinético também depende da força normal e do coeficiente de atrito cinético. A relação matemática pode ser representada da seguinte forma: F_atrito_cinético igual _n. Nessa expressão, _c representa o coeficiente de atrito cinético e n representa a força normal exercida entre as superfícies. O coeficiente de atrito é um número que depende da natureza das superfícies em contato. Superfícies mais rugosas tendem a apresentar coeficientes de atrito maiores, enquanto superfícies mais lisas apresentam coeficientes menores. O atrito pode ser tanto um efeito desejável quanto indesejável. Em muitas situações do cotidiano, ele é essencial para o funcionamento de sistemas. Por exemplo, o atrito entre os pneus de um carro e o asfalto permite que o veículo se mova, acelere e freie com segurança. Sem atrito, seria impossível caminhar ou controlar o movimento de veículos. Por outro lado, o atrito também pode causar desgaste de materiais e perda de energia na forma de calor. Por isso, em muitas máquinas são utilizados lubrificantes, como óleos e graxas, que reduzem o atrito entre as peças móveis e aumentam a eficiência do sistema. Nas questões do Enem, o estudo do atrito costuma aparecer em situações envolvendo blocos sobre superfícies, objetos em planos inclinados ou sistemas puxados por forças horizontais. Nesses problemas, é fundamental identificar corretamente a força normal e aplicar a relação entre atrito e coeficiente de atrito para determinar o comportamento do sistema. Também é comum que o estudante precise analisar se o objeto permanece em repouso devido ao atrito estático ou se já entrou em movimento, passando a sofrer a ação do atrito cinético. Essa análise é essencial para resolver corretamente os exercícios. Compreender a força de atrito ajuda a explicar diversos fenômenos do cotidiano, desde o funcionamento de freios de veículos até o simples ato de caminhar. Esse conceito também é fundamental para o estudo mais avançado da dinâmica e para a análise de sistemas mecânicos presentes em diferentes áreas da física e da engenharia.